Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! Eu tô muito feliz e grata por estar gravando esse episódio. Semana passada eu realizei um grande sonho, que foi ter ido no retiro no Long Week Retreat do Dr. Joe Dispenza. É o retiro que eu mais queria ir na vida, que eu tinha expectativas altíssimas que ia ser incrível. E honestamente minhas expectativas foram 1000% superadas. O meu senso de realidade, o que eu achava que era possível em termos de potencial da mente humana, foi completamente expandido nessa semana. E eu sou muito fã do trabalho dele há muito tempo. Para mim, ele é a pessoa que mais consegue integrar neurociência e espiritualidade. E essa experiência me fez sentir no meu corpo o que antes era mais um conceito para mim, porque uma coisa é estudar o trabalho do Dr. Joe Dispenza, escutar as entrevistas, ler os livros, ver o documentário. Outra coisa é estar ali imersa, vivendo, embodying o trabalho dele na prática por 7 dias de forma intensa. Então, sem dúvidas, foi uma das semanas mais transformadoras da minha vida e eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso com vocês nesse episódio. É um pouco desafiador para mim colocar em palavras e a minha voz tá um pouco rouca desde que eu voltei. Então eu estava respirando, antes eu não estava conseguindo falar absolutamente nada, agora eu tô conseguindo falar um pouco, apesar da voz ainda estar um pouco rouca. Mas eu queria estar gravando esse episódio vibrando no que eu tô vibrando hoje e tentando transmitir para as pessoas que estão vendo, para você que tá vendo, para você que tá escutando, um pouco daquilo que eu tô sentindo. Porque apesar de ser desafiador para mim estar colocando em palavras, eu nunca me senti tão expandida, eu nunca me senti tão profundamente conectada com a vida, eu nunca me senti tão conectada com Deus, com o sagrado, com uma inteligência maior que sabe muito mais o que é o melhor para mim do que eu. Eu nunca me senti tão apaixonada e emocionada simplesmente por estar viva. Eu nunca, ao mesmo tempo, trabalhei tanto o meu cérebro, a minha mente. Eu consegui acessar com muita clareza o que eu desejo para o meu futuro e, ao mesmo tempo, sentir uma paz absoluta por simplesmente estar no momento presente, por simplesmente estar aqui, agora. Então essa mistura entre expansão, presença, entre visão, entregue, entre o futuro e o agora coexistindo, é a primeira vez que eu consigo sentir isso de uma forma tão integrada e é isso que eu vou tentar transmitir para vocês de alguma forma. Eu já fui em muitos retiros de wellness, experiências espirituais imersivas, já vivi muitas experiências dessas profundas que foram muito incríveis, mas nunca vivi absolutamente nada parecido com essa semana. Não era só eu, assim, eu conversava com várias pessoas, inclusive pessoas que facilitavam retiros pelo mundo, e as pessoas falavam: "Cara, eu não tenho palavras para descrever isso. Isso aqui é outra coisa". E tudo isso sem absolutamente nada exógeno, sem nenhum suplemento, sem nenhuma substância, sem nada no ambiente externo que justificasse aquele estado. Tudo isso com o poder da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso coração, da consciência coletiva que estava se formando naquele evento. A gente estava produzindo a nossa própria farmácia interna, esses estados elevados de consciência gerados de dentro para fora. Eu preparei um episódio bem completo que eu possa escutar e me relembrar disso que eu tô sentindo, me relembrar dos aprendizados, dos insights que eu tive nessa semana, sempre que eu precisar. Eu anotei várias coisas, eu basicamente completei esse caderno aqui com anotações, com insights. Eu amo anotar coisas, eu preciso de papel e caneta. Toda vez que eu tô fazendo uma sessão com alguém de terapia ou vendo uma aula, eu preciso de estar anotando com papel e caneta os meus principais insights e eu leio depois. Então eu organizei isso para estar compartilhando com vocês. Eu quero compartilhar como foi o retiro para quem tem curiosidade de ir. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que têm interesse em ir para o retiro dele, então eu quero falar um pouquinho sobre como foi o retiro, quais foram os meus principais insights, os meus principais aprendizados. Os principais aprendizados que eu tive não só com esse retiro, mas com todo o conhecimento do Dr. Joe Dispenza que mais mudam e transformam a minha vida. Também quero compartilhar algumas sugestões
que eu indico para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, conhecer um pouquinho mais disso que eu tô falando nesse episódio. Esse episódio não tem como intuito trazer algo como verdade absoluta ou tentar te convencer de nada, mas sim de simplesmente compartilhar a minha experiência de uma forma honesta e os meus aprendizados com o trabalho dele, que é bem complexo, de uma forma um pouco mais simplificada e fácil de entender. Cabe a você que está me escutando, adulto, manter o seu senso crítico, pesquisar e avaliar o que faz sentido para você. Honestamente, em vários momentos do retiro que eu lia as anotações que eu fazia aqui, das coisas que eu estava vendo, das coisas que eu tinha aprendido, eu começava a rir, porque se eu tivesse lido essas anotações antes de ir para o retiro, eu ia achar que eu estava lendo um relato de uma pessoa em uma experiência psicodélica ou o script do novo filme da Marvel, do Doctor Strange, mas não, aquilo tudo era consequência de uma semana expandindo a nossa consciência, explorando o potencial máximo da nossa mente que estava acessível pra gente naquele momento e ativando a nossa farmácia interna, estando mais perto da fonte, do criador, da fonte de infinitas possibilidades, da fonte de amor incondicional. Então, eu não vou nem tentar explicar algumas coisas, porque tem experiências que eu vi, que eu senti, que ultrapassam a minha capacidade de racionalizar e de explicar conscientemente. E uma vez que você sente algumas coisas, não tem como você dessentir, eu não sei se essa palavra existe, mas, sei lá, amor, você sente amor, não tem como você explicar racionalmente para uma pessoa o que que é você sentir amor, você sente. Então, muitas coisas que eu senti foram coisas que eu não consigo explicar racionalmente, e conversando com outras pessoas que também foram no retiro várias vezes, falavam: "Lu, já fui nesse retiro 3, 10 vezes e ainda não consigo explicar conscientemente aquilo que eu sinto nessa semana, e nem é o objetivo. O objetivo realmente é sentir, se entregar à experiência e permitir que a realidade externa se alinhe com tudo aquilo que a gente vem sentindo e trabalhando internamente, mesmo que não faça sentido racional." Antes de falar sobre o retiro, eu queria trazer alguns pontos que eu considero que são bem importantes. Primeiro, eu obviamente sou muito fã do trabalho do Dr. Joe, mas eu tenho um cuidado enorme em não endeusar seres humanos, não projetar em ninguém uma pureza absoluta, a perfeição, a autoridade final sobre a minha própria vida, sobre a minha própria consciência, sobre as mudanças que podem acontecer para mim. Então, para mim, o Dr. Joe é um ser humano extremamente alinhado com o propósito dele. Ele é muito inspirador para mim, mas ele continua sendo um ser humano, como eu, como você. E todo ser humano tem luz e sombra ao mesmo tempo. Isso para mim não invalida os ensinamentos que vêm de seres humanos, mas para mim nenhum ensinamento humano deve substituir a nossa experiência individual direto com a fonte, o que quer que isso signifique para você. Guias, pessoas podem inspirar, podem abrir portas, podem iluminar a nossa consciência, mas quem trilha esse caminho é a gente, quem trilha esse caminho sou eu, é você. E uma das coisas que eu gosto do trabalho dele é que em nenhum momento ele trazia a ideia de que eu sou o detentor da sua cura, que eu vou mudar sua vida. O trabalho dele sempre foi voltado para a cura tá em você, a luz tá em você. Você muda a sua vida, você é o criador da sua realidade. Eu tô aqui simplesmente para te relembrar e abrir portas. Eu sei que quando a gente fala do trabalho do Dr. Joe, muita gente pensa: "Ah, isso é só espiritualidade. Ah, isso não é ciência, isso é pseudociência." E o que é interessante é que muitas coisas que as pessoas ainda chamam de, entre aspas, místico hoje, é mensurável e comprovado pela ciência. Então, por exemplo, a questão da gente emitir energia, da gente sentir energia. Nós, seres humanos, temos um campo eletromagnético ao redor do nosso corpo. Isso não é espiritualidade, isso é física. O nosso coração gera um campo eletromagnético mensurável. O nosso cérebro tem uma atividade elétrica mensurável. Então, a ciência ainda está investigando muito sobre isso, mas isso não é místico, isso de fato existe, isso é real, isso pode ser mensurado, a gente consegue medir isso.
Então não tem como simplesmente chamar de pseudociência tudo aquilo que envolve nomes difíceis, que fogem das diretrizes tradicionais ou que antes realmente era chamado de místico, mas hoje a gente entende que não é muito bem assim. Existe uma frase que eu amo que é: afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E um dos pilares do trabalho do Dr. Joe Dispenza é a tentativa de compreender, através da ciência, as transformações que muitas vezes são relatadas como milagres e como místicas que pessoas experimentam quando seguem aquilo que ele traz como uma porta, um caminho para que a pessoa mude a sua vida. Hoje ele tem uma equipe enorme de cientistas do mundo inteiro que trabalham com ele nesse esforço, nessa tentativa, dedicados a entender do ponto de vista neurocientífico, científico, o que realmente acontece. Inclusive, eles publicaram um estudo recentemente que avaliou o cérebro das pessoas que fizeram parte de um retiro dele, antes e depois do retiro, usando eletroencefalograma. E os pesquisadores conseguiram medir as mudanças que aconteceram na organização e na conectividade de redes cerebrais depois do retiro, comparado com como era o cérebro daquelas pessoas antes do retiro. Então, não foi só um relato subjetivo de eu me senti diferente. Esse estudo conseguiu mostrar alterações neurofisiológicas que aconteceram no cérebro dessas pessoas, que acontecem no cérebro de muitas pessoas. Algo que me emocionou muito foi ter escutado o Dr. Joe falar que ele tinha inspirado a vida dele inteira para poder dizer que o trabalho dele não era pseudociência, era ciência. Porque durante décadas ele era taxado como o louco, o picareta, e ele era chamado em grandes universidades para as pessoas tentarem derrubar ele e não conseguiam. Então hoje a visão ela mudou um pouco. Ao invés de as pessoas chamarem ele, os pesquisadores chamarem ele para tentar provar que ele não existe, é assim, isso que acontece, a gente já está entendendo que são dados mensuráveis, biológicos, mudanças acontecem através do trabalho dele, então as pessoas tentam entender por que essas mudanças acontecem, como essas mudanças acontecem. E como eu falei, hoje ele trabalha com equipes de pesquisadores renomados do mundo inteiro. O pesquisador-chefe dele na UCSD, na Universidade da Califórnia em San Diego, o Dr. Hamill, tem uma história super interessante. Ele fala que ele chegou no retiro do Dr. Joe super cético, experienciou algo extremamente transformador que ele não conseguia colocar em palavras, mas ele sabe aquilo que ele sentiu, ele sabe aquilo que ele viu, então ele pensou, tá, eu não sei explicar o que está acontecendo, mas alguma coisa de fato aconteceu e então a pergunta de novo deixou de ser será que isso funciona ou não e passou a ser como que isso funciona? E passou então o Dr. Hamill a trabalhar com o Dr. Joe nessa tentativa de tentar explicar, entender um pouquinho mais sobre isso. Então hoje eles têm uma série de estudos coletando vários dados biológicos das pessoas antes e depois desses retiros para avaliar e medir potenciais mudanças. Então, por exemplo, eles têm estudos com ressonância magnética funcional mostrando uma redução da atividade da Default Mode Network, que é em português a nossa rede de modo padrão, que é uma rede cerebral que sustenta aquilo que você pensa sobre você, sobre o seu passado, sobre o seu futuro. Então, em estados de ruminação, de autocrítica excessiva ou preocupação constante, essa rede tende a ficar hiperativa. E esse estudo mostrou que houve uma redução da atividade da rede de modo padrão pré e pós-retiro. E como a Default Mode Network, essa rede cerebral, ela é muito metabolicamente ativa, ela consome bastante energia cerebral, quando a atividade dessa rede diminui, pode haver uma redistribuição de recursos cerebrais para outras redes que estão envolvidas, por exemplo, na nossa atenção, na nossa regulação emocional. Eles também têm vários estudos avaliando o sangue das pessoas antes e depois do retiro, então eles conseguiram mostrar um aumento do BNDF, que é uma proteína associada à neuroplasticidade, à mudança de padrões cerebrais, ao crescimento neuronal. Eles também conseguiram medir um aumento de beta-endorfina, um opioide endógeno que a gente produz, ligado à analgesia, à sensação de bem-estar, à sensação de prazer pela vida. Eles também conseguiram mostrar a modulação de marcadores inflamatórios e muitos outros biomarcadores sistêmicos através do sangue dessas pessoas pré e pós-retiro. O achado para mim mais interessante foram os achados preliminares em mães que estavam amamentando e participaram, né, do retiro, mostrando alteração no leite materno. A proporção
de macronutrientes, de carboidrato, de proteína, de gordura no leite dessas mães não mudou, mas houve um aumento de proteínas do sistema imunológico pró-saúde, então proteínas que estão associadas a processos de reparo celular, de modulação do sistema imune, de proteção das células. Olha que incrível! E todos esses estudos, eles sugerem que estados mentais de expansão de consciência, estados mentais alterados, eles podem mudar o nosso corpo. Isso me deixa muito fascinada. E daí você pode estar pensando, não, Lu, mas isso tem que ser um culto. Essas pessoas que falam que se curaram têm que ser contratadas. Eles manipularam, eles alteraram todos os dados biológicos das pessoas. Gente, vamos pensar de uma forma bem prática. Hoje, o Dr. Joe tem algumas empresas multimilionárias nos Estados Unidos que vai contra aquilo que a indústria farmacêutica e a indústria da medicina tradicional pregam, que é a dependência farmacológica, que é a dependência bioquímica de algo externo para mudar a sua vida, a dependência de profissionais para mudar a sua vida. Vocês acham que realmente isso nunca foi investigado? Vocês acham que muita gente grande já não tentou derrubar o trabalho dele, derrubar o nome dele? Mas o que tem acontecido cada vez mais? Cada vez mais publicações científicas, cada vez mais cientistas do mundo inteiro interessados em estudar mais o trabalho dele, cada vez mais relatos de pessoas que se transformaram e se curaram com o trabalho dele. Eu tenho muito cuidado quando eu uso essa palavra cura, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala dessa palavra, mas isso é um fato e não sou eu que estou falando. É você procurar na internet, procurar no site dele, vou colocar na descrição desse episódio. Os relatos de pessoas que se transformaram com a vida dele, os relatos de cura através do trabalho dele, das meditações. As pessoas nem foram para o retiro, as pessoas faziam as meditações em casa e tiveram curas, tiveram mudanças que, para mim, com a minha visão espiritual, olho e falo aquilo, isso é um milagre? Então, tem muita coisa que ainda não tem explicação, mas, para mim, não tem uma célula do meu corpo que duvida que, de alguma forma, não sei como, o trabalho dele funciona. E funciona para muitas pessoas. Mas, de novo, não acredita em mim. Faça a sua própria pesquisa, questione. A gente tem que questionar mesmo as coisas que as pessoas nos falam, as coisas que a gente é exposta. E para mim, a maior pergunta que ficou com esse retiro foi: qual que é o maior potencial da mente humana? Quando a gente acessa o máximo de potencial na nossa mente, o que é o limite pra gente? Existe limite pra gente? Então, eu queria falar sobre o retiro. Eu queria muito ir pro retiro do Dr. Joe Dispenza no ano de 2026, nesse ano, quando eu voltasse a morar no Brasil, porque geralmente os retiros dele são ou nos Estados Unidos ou em Cancún. Ele tem alguns poucos na Europa, mas eles funcionam de uma forma um pouco diferente, e nunca tinha nenhuma data disponível, e os retiros dele geralmente eles sell out, eles esgotam muito rápido. E a forma como eu cheguei nesse retiro já começou com muita sincronicidade, eu sabia que eu tinha que estar ali naquele momento, porque sabe quando as coisas vão acontecendo de uma forma muito mágica, que assim, não tem como não dar certo? Foi assim que aconteceu. E eu quero compartilhar isso nesse episódio para que sirva de inspiração e porque, de novo, eu quero me relembrar disso quando eu escutar esse episódio, porque isso pra mim foi incrível. Eu fui com a Aline, que é uma mulher muito especial, que trabalha com autoconhecimento, desenho humano. Inclusive, tem um episódio dela aqui no podcast que eu vou colocar na descrição desse episódio. Eu não conhecia a Aline pessoalmente antes do retiro, então a gente podia se dar super certo ou não. Provável que não, porque eu já conheci ela via o trabalho dela, já tinha entrevistado ela pro meu podcast, mas enfim, a gente nunca sabe, é uma coisa muito diferente você conhecer alguém online, você conhecer alguém, conviver com essa pessoa, dividir um quarto com a pessoa durante 7 dias. Eu conheci a Aline através da minha amiga Isa, que é a minha designer maravilhosa. Eu e a Isa, a gente nasceu muito perto uma da outra, ela nasceu um dia antes de mim. E a gente tem o mesmo perfil do desenho humano, nosso perfil é o 62. E a Isa me mandou um print de um curso que ela tinha feito da Aline, que a Aline fazia uma referência a características específicas do perfil 62. E a Isa falou, nossa, Lu, acho que isso é a nossa cara, me mandou um print e ela falou, você vai adorar essa mulher. E eu amei aquilo que estava escrito naquele print e fiquei, nossa, realmente essa mulher parece ser muito incrível, quem que é essa professora, quem que é a dona desse curso, quem que é essa Aline?
Fui ver o Instagram dela e fiquei encantada, não só com o conteúdo dela sobre o desenho humano, mas principalmente a forma como ela vive a vida, o lifestyle dela. O fato dela também amar cachorro, amar surf, amar o mar igual a mim. Ela parecia ser uma pessoa com um mindset muito parecido com o meu. Eu olhei o site dela, tinha um pouco da história de vida dela, que ela tinha sobrevivido a um câncer de ovário quando ela tinha 14 anos. E eu achei a história dela super inspiradora, a vida dela super inspiradora. E quis chamar ela pro podcast. Na época eu tava em Bali e ela tava no Brasil, então a gente marcou de gravar via Zoom. E quando a Aline entrou no Zoom, eu juro, e eu falo isso pra todo mundo ao meu redor, eu falei isso pra ela depois. Quando ela entrou no Zoom e falou: "Oi, Lu, eu tive uma intuição que pra mim vem na forma de um sentimento muito claro que era chama ela pra ir pro retiro do Dr. Joe com você". E daí, na mesma hora, minha mente racional entrou e já falou: "Mas, Luísa, você nem sabe se ela gosta do Dr. Joe Dispenza, você acabou de conhecer essa mulher. Calma, querida". E assim, eu não estava pensando nada sobre o Dr. Joe Dispenza naquele momento, não estava consumindo nenhum conteúdo dele naquele momento, não estava fazendo as meditações dele naquele momento, não estava nem procurando pra ir no retiro naquele momento. Do nada, veio esse pensamento, do nada, chama ela pra ir pro retiro do Dr. Joe, do nada. E daí, a gente começou a gravar o nosso episódio do podcast, e durante a conversa, a Aline me ensinou o Dr. Joe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí eu fiquei tipo: "Ok, universo, ok, Deus, eu entendi". A gente terminou de gravar o episódio e eu falei: "Li, eu sei que a gente tá se conhecendo agora, mas você já pensou em um retiro do Dr. Joe Dispenza? Eu não sei quando vai ter, eu não sei onde vai ter, mas por algum motivo eu senti do fundo do meu coração em te convidar pra ir comigo, caso você queira". E ela respondeu: "Nossa, Lu, meu sonho, eu sempre quis ir, mas eu não queria ir sozinha. Nossa, claro, me avisa quando vai ser, que a Maria me dá isso de presente de aniversário". A gente não sabia quando ia ser, a gente não sabia nada, mas ela falou exatamente isso. E ficou assim, aberto, e daí eu comecei a olhar no site toda semana para ver se tinha se abria os retiros de 2026, porque isso era no final de 2025, e de novo os retiros eles esgotam muito rápido, então eu estava sempre checando, me inscrevi para receber e-mail de notificação para quando os retiros abrissem. E daí a vida aconteceu, eu meio que esqueci um pouco disso, me mudei de volta pro Brasil, mil coisas acontecendo, e até que um dia eu estava esperando para fazer exame de sangue no laboratório Sabin em Brasília, esperando pra fazer o meu check-up da medicina funcional, que eu sempre faço, então, curiosidade aleatória, todos os exames que eu passo pros meus pacientes, eu também passo pra mim, eu faço uma vez a cada 6 meses. Estava ali esperando pra ser chamada, e do nada me veio uma intuição, um pensamento, que é: olha o site do Dr. Joe Dispenza. E aí eu peguei meu celular, abri e tinham acabado de lançar o Week Long Retreat dele em Cancún. E naquele momento eu senti tá, nossa, não acredito, é agora, ok. E daí cliquei pra me inscrever, ainda não tinha esgotado, comecei a preencher os dados, só que o formulário era enorme e começou a travar no meu celular, então eu precisava ir pra casa pra fazer no meu computador, mas eu sabia que eu estava quase sendo chamada pra fazer exame de sangue, eu só ia conseguir fazer naquele dia. Daí eu pensei: "Tá, vou mandar mensagem pra Aline". Aí eu mandei mensagem pra Aline falando que tinha aberto o retiro, mas que ele esgotava muito rápido, que a gente tinha que fazer agora, naquele momento, quanto antes, se a gente quisesse mesmo ir. E a Aline me respondeu, ela tem uma voz super calma, falando que estava dirigindo e que quando ela chegasse em casa ela iria fazer a inscrição, mas que ela queria muito ir, porque o retiro ia cair exatamente na semana do aniversário dela. Daí eu pensei: "Tá, eu vou tentar mais uma vez fazer minha inscrição por mim, fazer a inscrição por ela, já que ela quer ir mesmo, que legal, nossa, que incrível, que alinhado, que é no aniversário dela". E daí eu consegui preencher todos os meus dados no celular, cliquei pra submeter e daí a página caiu e na hora me chamaram pra fazer o exame de sangue. E naquele microsegundo eu pensei: "Cara, Deus não erra". Eu acredito que a minha intuição, que pra mim é a forma com que eu me comunico com Deus, com o universo, com a vida, Deus não teria me feito relembrar dessa ideia hoje, desse retiro, não teria me feito pensar em chamar a Aline pra esse retiro, e o retiro é exatamente na mesma semana do aniversário dela. Isso não teria acontecido pra esse retiro não dar certo. Então, eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou fazer o meu exame com calma, eu vou dirigir com calma, vou chegar em casa e vai dar tudo certo. E, obviamente, foi isso que aconteceu. Eu fiz o exame, cheguei em casa, sentei no meu computador, deu tudo certo. A Aline chegou na casa dela depois de ter dirigido, fez a inscrição dela e deu tudo certo. E o que é esse Week Long Retreat? O que são os retiros do Dr. Joe Dispenza na prática? O Dr. Joe tem alguns tipos de retiro. O que eu fiz é o mais popular e o mais conhecido, que é esse Week Long Retreat em Cancún. Então são 7 dias de retiro em Cancún.
Esse é considerado um retiro intermediário, então você precisa já ter feito o retiro básico ou o curso online. Quando você se inscreve, eles liberam um curso online básico para você fazer, e foi isso que eu fiz, porque eu não tinha feito o retiro básico dele presencial. E nesse retiro que eu fui, agora em Cancún, tinham 2.200 pessoas de 80 países diferentes. Tinham 60 brasileiros, e gente, olha que coisa mais incrível, sério. Gente do mundo inteiro, de religiões diferentes, de backgrounds completamente diferentes, de idades completamente diferentes, que foram atraídos por esse interesse em comum no trabalho dele. Isso pra mim era muito incrível. Todo retiro é em inglês, com tradução simultânea em espanhol para quem quer. Então, para quem quer tradução simultânea em espanhol, usa um fone de ouvido, mas tudo é guiado em inglês. Eu conheci muitas pessoas que estavam indo pela primeira vez, mas também muitas pessoas que estavam indo pela segunda, terceira, 10ª vez. Tem gente que volta todos os anos religiosamente. E quando você chega no retiro e você nunca foi nele antes, ou você nunca conversou com alguém que tinha ido nele antes, você chega totalmente no escuro, então eles não liberam nenhum cronograma antes, o que é muito coerente com a proposta dele nesse retiro de estar no momento presente, relaxar e confiar no desconhecido, não ficar tentando predizer aquilo que você vai fazer, o evento e o momento X que vai ser muito legal, não, é simplesmente você estar presente. E quando eu me inscrevi pro retiro, eu só sabia que eu queria ir, porque eu queria conhecer de perto a energia dele, porque eu queria sentir no meu corpo o trabalho dele, porque eu queria que minhas células sentissem um upgrade que é estar nesse ambiente, imerso nesse ambiente de consciência mais elevado, mas eu não sabia nada que ia ter. E a grande maioria das pessoas com quem eu conversei também se sentiram atraídas para fazer esse investimento sem saber nada do que ia acontecer. Também eu acho que isso é muito incrível, né? Porque ele, pra mim, construiu um nome e tem um trabalho e tem muito conteúdo hoje disponível para as pessoas se atraírem para aquilo que ele vai estar fornecendo para as pessoas sem nem entenderem o que que é. Isso pra mim é tipo o ápice da abundância, isso é muito incrível. E quando eu tentava pegar algum spoiler de alguém que já tinha ido antes, todo mundo falava: Lu, não tenta controlar, não tenta prever o futuro, aproveita o momento presente. A melhor coisa de estar vindo pela primeira vez é que tudo vai ser surpresa pra você. E realmente, assim, você só descobria o que você ia fazer praticamente na hora ou algumas horas antes. Então, por isso, pro seu bem, caso você queira ir no retiro dele, você vai me agradecer que eu não vou te contar todos os spoilers, eu não vou te contar todos os detalhes e vai ser bom pra você. Pode confiar em mim, pode confiar em todo mundo que já foi no retiro dele, que provavelmente vai te falar a mesma coisa. O convite dele nessa semana era que a gente embodied, a gente vivesse como a nossa versão futura, que já tem coisas que a gente gostaria de ter, já vive coisas que a gente gostaria de viver, já acredita em coisas que a gente gostaria de acreditar. Essa nossa versão que escolhe diferente, que sente diferente, que, de novo, tem coisas na sua vida externas, internas, que você gostaria de ter. É para você dar para o seu corpo um gostinho do futuro através da forma como você pensa, da forma como você se sente, da forma como você age, de uma forma muito intencional e intensa nessa semana. Eu e a Aline, honestamente, a gente chegou achando que ia ser tipo, a gente vai acordar cedo, a gente vai treinar, a gente vai tomar sol, a gente tá em Cancún, a gente vai entrar no mar todos os dias e depois a gente vai ali pro retiro. Então, muito provavelmente seria isso que seria feito em todos os outros retiros que eu já fui de wellness antes, mas esse foi muito diferente. A gente conseguiu treinar e entrar no mar um dia, porque as atividades começavam muito cedo, geralmente 6 da manhã, se não mais cedo, e terminavam muito tarde. Então a gente simplesmente queria jantar, conversar, integrar aquilo, dormir para acordar cedo pro dia seguinte. A ideia dessa semana não é pra gente criar mais energia fora, focar no externo, mesmo que sejam coisas incríveis no externo que você quer fazer, que vão te dar energia. A ideia dessa semana é da gente estar focando no mundo de dentro, tá criando mais energia no nosso mundo interno, e o mundo externo eventualmente vai se alinhar com as mudanças internas que a gente vai estar fazendo nessa semana. O mundo externo eventualmente passa a acompanhar as mudanças internas. E já no primeiro dia, o Dr. Joe fala que vai nos desafiar, então, para vocês terem noção, o dia que a gente meditou por menos tempo, a gente meditou por 4 horas. Teve um dia que que a gente fez uma sessão de meditação, que durou 5 horas. Teve dia que a gente acordou 3h30 da manhã para começar a meditar às 4, porque aparentemente esse é o horário que para a bioquímica da nossa pineal tá perfeita, a meditação tinha que ser feita nesse horário. Teve um dia que a gente meditou por 8 horas do nosso dia.
E apesar de muitas horas de meditação, na minha opinião, esse não é um retiro relaxante. Eu particularmente não me sinto relaxada com as meditações do Dr. Joe. Eu me sinto inspirada, expandida, conectada, fortalecida, cheia de vida, mas não em um estado zen como outros tipos de meditação. Você provavelmente que está me escutando já deve ter percebido que existem meditações diferentes que têm intenções diferentes e que o seu corpo responde de formas diferentes a elas. Para mim, o objetivo desse retiro não é necessariamente você sair mais relaxado, mas sim o objetivo é de você mudar a sua vida, você superar seus programinhas conscientes e inconscientes que te mantêm onde você tá. É você estar mais conectado consigo, é você estar mais conectado com algo maior, é você estar mais conectado com a vida. E claro, talvez o seu objetivo seja diminuir o estresse, sentir mais leve, ser uma pessoa mais relaxada. Eu conheci um cara que é cofundador de uma startup nos Estados Unidos, ele falou que vendeu a empresa dele por 800 milhões de dólares e estava muito estressado, e daí os amigos dele deram pra ele de presente e ir pra esse retiro em Cancún. E daí sim, no final do retiro você vai provavelmente se sentir mais relaxado. Eu conversei com ele no final e ele estava muito mais relaxado, ele estava muito feliz de ter feito esse retiro, de ter se superado. Mas ele se sentia dessa forma não porque ele passou uma semana relaxando e fazendo spa e massagem. Você se sente diferente porque você superou programações internas que mantinham o seu corpo em estado de estresse e sobrevivência. Você treinou o seu sistema nervoso a não estar reagindo automaticamente. Você ensinou o seu corpo que o desconhecido é seguro. Você interrompeu padrões inconscientes de pensamento que consumiam a sua energia durante grande parte do seu dia e que geravam estresse e exaustão. E você alinhou a sua intenção com a sua emoção. Então, o relaxamento pode ser uma consequência dessa transformação interna, mas o retiro por si só não é relaxante, porque você usa muito poder mental nessa semana para o tempo inteiro estar overcoming yourself, se superando, superando a vontade de fazer xixi, de mexer o seu corpo, o pensamento que está em 1000 locais ao mesmo tempo, a vontade de beber água. Você está o tempo inteiro escolhendo conscientemente voltar no momento presente, confiar no desconhecido, expandir sua consciência, abrir seu coração, estar mais próximo da fonte de infinitas possibilidades. E você pode estar se perguntando, tá, mas você não dormia nessas meditações longas? Que você acordava 4 horas da manhã? Como que você não dormia? O Dr. Joe nos guia em um tipo de respiração antes das meditações mais longas que você manda muita energia para o seu cérebro. Então, o seu cérebro e sua mente estavam muito acordados, muito conscientes, aware, então consciente de tudo, mas o seu corpo está relaxado. E além disso, o som da sala é muito alto e eu particularmente não acho a voz dele relaxante. Com aquele som alto pra mim seria impossível dormir. Então eu não dormi em nenhum momento e todo mundo com quem eu conversei também não dormiu. E as pessoas falariam se elas tivessem dormido, porque às vezes a gente estava cansado mesmo de estar o tempo inteiro de olhos fechados, overcoming yourself, se superando as programações internas, superando sua mente consciente, superando sua mente inconsciente, estando consciente de padrões inconscientes que tinham que ser superados. Então, assim, era muito trabalho, às vezes realmente seria mais fácil dormir, mas ninguém que eu conheci dormiu nesses momentos. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas com as meditações dele, porque ele tem muitas meditações diferentes. E realmente cada meditação dele tem um objetivo diferente. Tem algumas que são feitas sentadas, tem outras que são feitas em pé, outras andando, outras deitadas, e elas vão estar te guiando para estados diferentes. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Em um dos dias, o Dr. Hemal Patel, que é o pesquisador-chefe dele da UCSD, entrou para apresentar alguns dos dados científicos que eles têm explorado nos retiros, né? Então eles têm retiros específicos para estar coletando dados científicos dos pacientes, dos participantes antes e depois do retiro. E ele mostrou uma lista em determinado momento de sensações e pediu para a gente levantar a mão se a gente tivesse experimentado alguma daquelas sensações durante as meditações. Então, sensação de expansão, perda de percepção de tempo, uma sensação de unidade com o ambiente, alteração da percepção corporal, euforia, liberação emocional profunda. E daí ele perguntou, quantos de vocês sentiram isso? E a grande maioria das 2.200 pessoas, eu inclusa, levantaram a mão. Então ele explicou que aquela lista correspondia a sensações que são frequentemente relatadas em experiências com psicodélicos. E aquilo foi tipo, cara, a gente não tá usando nada, mas a gente tá experienciando estados
alterados, profundamente alterados de consciência, sem nenhuma substância externa, sem nenhuma droga, sem nenhum suplemento, sem nada, só com respiração, com foco, com emoção, com intenção. Isso me marcou muito. Eu falei isso pra minha mãe, ela falava: "Filha, mas tem certeza absoluta que não é igual naquela série do Nine Perfect Strangers, na primeira temporada, que ela colocava psilocibina e MDMA na comida das pessoas?" Eu: "Mãe, não tem como isso acontecer, não é isso, não aconteceu." Era realmente a gente treinando o potencial da nossa mente, da mente humana, em acessar estados expandidos. No final do primeiro dia, honestamente, depois de 5 horas e meia de meditação, eu estava exausta, porque eu passei mais da metade desse tempo tentando trazer minha mente de volta para o momento presente, superando a minha tendência de querer controlar o futuro, de querer entender tudo. E olha que eu medito há muitos e muitos anos. E até eu escrevi uma das impressões que eu tive no primeiro dia, que eu falei que, assim, eu não sei como as pessoas voltam pra esse retiro todos os anos. Eu acho que pra mim é uma experiência que eu pronto, dei check, e que eu nunca mais vou querer voltar. Eu estava tentando encaixar aquela experiência na minha vida comum, eu estava tentando: "Ah, mas eu não vou conseguir meditar 5 horas e meia na minha vida mesmo, então por que que eu tô aqui?" Mas eu entendi que esse retiro não existe pra ser replicado exatamente no meu dia a dia, ele existe justamente pra me tirar da rotina, pra me colocar em um ambiente onde eu posso pensar fora da caixinha, romper padrões que na vida normal, no dia a dia, a gente nem percebe que a gente tá repetindo. Então você vive algo muito intenso essa semana, para depois levar um sentimento e fragmentos disso de volta para sua vida. Terminei no último dia pensando: "Nossa, eu quero muito voltar", ligando pra minha mãe e falando: "Mãe, quando que a gente vai voltar? Eu quero muito que você venha comigo." Então eu amei no final, e no começo eu realmente não gostei, mas no final eu tinha amado. E basicamente esses 7 dias são compostos de práticas intensas de meditação, então muita meditação guiada pelo Dr. Joe ao vivo, com o objetivo de enfraquecer padrões antigos, criar novos estados internos, expandir a nossa consciência, e entre as sessões tem algumas aulas de física quântica e de neurociência, sempre conduzidas por eles, e em alguns momentos o Dr. Hamill entra ao vivo via Zoom para apresentar os dados científicos. Mostrando então esses estudos, né, que eles vêm conduzidos, para que a gente então consiga expandir a nossa mente intelectualmente. Eu amo essa intersecção que eles fazem entre saúde mental e saúde cerebral, essa é a base do meu trabalho como médica, e eu queria compartilhar com vocês os meus 3 momentos favoritos. O meu primeiro momento favorito foi a prática de Walking Meditation, uma prática chamada Heartful Mind, em que a gente fez um dia no nascer do sol. Eu não consigo descrever o que eu senti. A energia de estar ali em uma praia linda, com o nascer do sol deslumbrante, com milhares de pessoas intencionando amor, cura, milagre, abundância, intencionando abrir seu coração, conectar, alinhar o seu pensamento com o seu coração. E eu achei muito legal fazer meditação andando, porque você anda colocando intenções e a música é perfeita para cada passo que você vai dando. Você sente como se você estivesse se transformando a cada passo. O meu segundo momento favorito foi depois de uma meditação que começou às 4 da manhã. Essa meditação focada na glândula pineal, que é uma estrutura que fica no nosso cérebro. Essa era uma prática super interessante, porque a gente intencionava que o nosso cérebro produzisse diferentes moléculas associadas a bem-estar, a coerência, a expansão da consciência. E, gente, eu sentia tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Eu estava tão apaixonada pela vida, tão... Sabe quando você consegue falar que está apaixonada por uma pessoa, por um cachorro, por um gato, mas eu estava apaixonada pela vida. Eu não sei explicar, não era por uma situação específica, eu estava apaixonada pela minha existência, pela existência de todo mundo, por tudo, por todo mundo. E eu nunca senti isso tão profundamente. Eu realmente acredito que quando a gente ama a vida nos ama de volta, a vida responde. E quando eu levantei da meditação, tinha uma coisa embaixo da minha cadeira. Tinha esse cartão aqui, que tá escrito "It's time to fall in love with life", então é hora de se apaixonar pela vida. E tinha um matcha, que eu não sei cadê. Um matcha, e não estava jogado embaixo da minha cadeira. Ele estava organizado, o cartãozinho
com o matcha do lado. E eu olhei para aquilo e falei: "Nossa, será que todo mundo recebeu isso? Como o universo sabia que eu gostava de matcha?" E não tinha, só tinha exatamente abaixo da minha cadeira. Daí eu perguntei: "Alguém deixou cair?" Ninguém respondeu. Aí depois o cara atrás de mim falou: "Ai, eu deixei cair da minha mochila, mas agora é seu, pode ficar." E eu só fiquei: "Obrigada, vida. Obrigada, Deus, por sempre estar cuidando de mim, por saber do que eu gosto." Deus sabe do que a gente gosta, por estar me relembrando do que é possível, por estar me relembrando que quando a gente ama a vida, quando a gente serve a vida, quando a gente se abre, a gente recebe muitas coisas incríveis, a gente recebe coisas nessa mesma frequência, a gente está aberta à mágica. Quando a gente compartilha coisas incríveis, a gente recebe coisas incríveis de formas que a gente nem tem noção. Então, pra mim, esse momento foi muito especial. E meu terceiro momento favorito foi o momento de Coherence Healing. Eu não tenho nem palavras pra estar descrevendo o que é uma sessão de Coherence Healing nesse retiro. Quando você se inscreve no retiro, você escolhe se você quer ser Healy, quem recebe, ou Healer, quem envia. E nas sessões de Coherence Healing, você é guiada em meditações para acessar um estado profundo de amor e de intenção, e você direciona isso para alguém. Os healers, eu escolhi ser uma healer, direcionam isso para os healies. E nesse momento, eles também trouxeram crianças de um orfanato no México para receber o Coherence Healing. Então, muitas crianças com história de trauma profundo, abuso, resgate de tráfico humano. E eles mostram vídeos dos relatos das cuidadoras desse orfanato, falando as mudanças das crianças antes e depois, desde que as crianças começaram a participar dos retiros, começaram a participar nessa parte do Coherence Healing, receber essa energia de amor, de intenção desse campo, né, dessas pessoas. As mudanças que aconteceram na vida dessas crianças, assim, é algo que não tem como você não se emocionar, assim, ver como as crianças estão dormindo, agora como as crianças estão se comunicando, como as crianças estão agindo, como as crianças elas estão vivendo as suas vidas. E eu nunca, nunca, nunca me senti tão conectada com a consciência crística, com o Espírito Santo, como nesse momento, assim. Eu não tenho como explicar o que eu senti, o que você sente em um ambiente que tem mais de 2.000 pessoas vibrando a mesma coisa, enviando amor, se focando em doar, em dar para o outro. Naquele momento não é sobre você, é sobre o outro, é sobre ajudar o outro, é sobre de alguma forma poder contribuir para a cura do outro, ser um canal, um veículo para a cura do outro. E aquilo para mim era tão especial, assim, tão especial que é isso, eu não conseguia. Pra minha mente, pra minha pessoa, que de novo tem uma parte espiritual muito grande, eu só conseguia pensar: "Cara, Jesus tá aqui, Deus tá aqui, o Espírito Santo tá aqui, não tem outra coisa pra mim, como as pessoas vão conseguir estudar isso aqui racional, isso aqui vai muito além." Então pra mim foi algo, assim, espetacular e que a gente saía, drunk in love, assim, mesmo. Parecia a gente ria tanto, a gente ria, a gente estava amando tanto a vida, a gente estava assim, de novo, com o estado de consciência totalmente alterado por amor, por amor. Independente, assim, da interpretação espiritual, da interpretação pessoal que cada pessoa tenha, o que se acessa ali é um estado muito profundo de coerência emocional, de abertura do coração, e isso tem um impacto na vida das pessoas. E falando sobre as pessoas do evento, 100% das pessoas com quem eu conversava eram interessantes, interessadas, pessoas legais, pessoas simpáticas, pessoas com histórias completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes, de países diferentes, em fases da vida diferentes. Pelo que eu vi desse evento que eu fui, a grande maioria das pessoas tinha acima de 40 anos, e cada pessoa estava ali com uma intenção própria. As mais comuns, pelo que eu entendi, eram a cura de questões físicas ou mentais, a busca por uma conexão com algo mais profundo, com Deus, com o universo, com o desconhecido, o desejo de viver uma vida melhor, a intenção de expandir a consciência, de conhecer pessoalmente o trabalho do Dr. Joe. E o que mais me chamou a atenção é que mesmo que ali tivesse muitas pessoas doentes, você via que tinha muita gente debilitada, a frequência do local, a energia do local, pelo menos pra mim, pela minha interpretação, pelo que eu senti, era de muito amor, era de muita esperança, muita gratidão, muita fé. Era uma energia de confiança na possibilidade.
a confiança que existem outras possibilidades. Em nenhum momento eu me senti ali como eu me sentiria se eu estivesse em um hospital oncológico, por exemplo, né, em nenhum momento eu me senti drenada, triste, eu sentia como se ali fosse um ambiente de muito amor e estava todo mundo vibrando muito no amor. E uma coisa que me desafiou muito é que, tirando as meditações da praia, onde cada pessoa tá com o seu fone, as meditações são nesse salão com as 2.000 pessoas ali sentadas e ele guiando ao vivo e vários speakers, né. Tinha muita gente fungando, tinha muita gente tossindo, tinha muita gente se mexendo, a cadeira rangendo. Então, no primeiro dia, aquilo me irritou muito. Eu ficava pensando o tempo inteiro: "Ai, se eu estivesse na minha casa com meu fone noise cancelling, eu ia conseguir ficar muito mais focada, é por isso que eu não tô conseguindo, me entregar aqui direito, é por isso que eu tô achando tão difícil". E então eu já estava construindo toda uma narrativa e vivendo, sofrendo com essa narrativa de justificar o motivo pelo qual eu não estava conseguindo meditar da forma como eu achava que eu deveria estar meditando. E ele terminou o primeiro dia falando: "Até quando você vai usar o outro como desculpa? Até quando você vai se manter a mesma pessoa? Até quando você vai alimentar o seu vitimismo, a irritação, o 'eu não consigo por causa de X, Y, Z'? Até quando você vai usar as pessoas ao seu redor para reforçar a sua identidade, para se manter onde você tá? A identidade da pessoa irritada com barulho, a identidade da pessoa que não consegue meditar em qualquer circunstância". Ele falava: "Overcome yourself", se supera. E eu senti assim, aquilo era pra mim, sabe. Então naquele momento eu falei: "Tá, ok, eu tô aberta, eu vou superar isso, pelo menos aqui eu vou superar isso". Então no primeiro dia eu estava muito nessa narrativa do: "Ah, eu sou sensível, eu não consigo, é muito barulho", e eu escolhi me expandir para uma pessoa que, sim, eu sou sensível a barulho, mas mesmo assim eu vou expandir minha consciência, eu vou me superar, eu vou estar tão imersa, minha intenção é estar tão imersa na experiência que o barulho nem vai me incomodar. Eu vou estar tão focada em transe na meditação, escutando a voz dele, que nada ao redor vai existir para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Então é isso sobre o retiro. Não quero ficar falando mais muita coisa, porque senão vai ser muita informação e daí vai acabar virando spoiler. Eu amei muito, eu com certeza absoluta vou voltar. E recomendo muito que você vá, caso você consiga ir, caso você tenha vontade de ir. Agora, queria compartilhar com vocês as minhas sugestões, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Tudo eu vou colocar na descrição do episódio. Primeiro assista o documentário Source. Para mim, essa é a forma mais acessível de você conhecer essa integração entre espiritualidade e neurociência, que pra mim é marca registrada do trabalho dele. Eu acho que eu já vi esse documentário 5 vezes. Tem também uma série dele chamada Rewired, na plataforma Gaia, que é um pouco mais antiga, mas eu gosto dela porque pra mim ela cobre de uma forma muito visual o conteúdo dos livros dele, que para mim são muito complexos. Especialmente ali a parte de física quântica, então eu gostei muito de ter assistido esse documentário Rewired, assisti na pandemia, já assisti algumas vezes desde então. Eu sugiro que você veja no site dele as histórias de transformação, os depoimentos de transformação das pessoas, eu vou colocar também na descrição do episódio. Ele tem algumas meditações gratuitas, mas a grande maioria das meditações que você vê no YouTube e no Spotify falando que é do Dr. Joe não é do Dr. Joe, é feito por inteligência artificial. Eu vou colocar 2 que são oficiais dele, uma é a Go Love, que tá no YouTube, e outra também é chamada Generating Abundance, então é para você gerar abundância. Essa é uma meditação paga dele que você consegue comprar no site, mas tem um pedaço dela gratuito no YouTube de 13 minutos, então também vou colocar na descrição desse episódio. As minhas meditações favoritas dele são a Morning Meditation dele, que tem 20 e poucos minutos que você consegue acessar no site dele, a Tune In With Your Heart, é uma meditação que mudou completamente a minha vida, que é a meditação que eu mais fazia dele, uma época que eu estava muito triste, desconectada comigo, foi uma época que na época que minha mãe teve câncer no Brasil, eu estava na Austrália, não consegui ir, no Brasil, encontrar ela no Brasil exatamente quando eu queria, porque eu estava me sentindo muito triste, muito desconectada, muito frustrada, então essa meditação ela me acalmava muito, eu fazia elas 2 vezes por dia e me ajudou muito. Essa meditação Go Love, eu comecei a fazer ela quando minha mãe também ficou doente, porque eu fazia essa meditação enviando para ela, no dia que ela foi fazer a cirurgia, eu fazia essa meditação enviando amor para ela, para os cirurgiões, para os profissionais que iriam estar atendendo ela no hospital. Então, essas são as meditações que, enfim, tem um papel muito grande para mim ali. Tem uma meditação dele que se chama Changing Boxes, que eu gosto muito quando você está experienciando algum desafio na sua vida, porque
ele te faz sair daquela caixinha, daquela realidade onde aquele problema, aquela situação existe e ir para outra realidade onde aquele problema não existe, para você começar já a se sentir como você está vivendo em uma realidade onde aquele problema está resolvido, aquela situação desafiadora, ela tá resolvida. Então essas são as minhas meditações favoritas dele, também vou estar colocando o nome delas na descrição do episódio. Eu quero compartilhar com vocês os meus principais aprendizados com o Dr. Joe que mais mudaram a minha vida. O primeiro deles é sobre o efeito placebo. Uma das coisas que mais mudou minha vida com o trabalho do Dr. Joe foi ter entendido que a nossa intenção não é só um pensamento positivo, aleatório, que não vai impactar em nada na nossa vida. A nossa intenção tem um impacto enorme no outcome, no resultado daquilo que a gente está fazendo. Tem vários estudos hoje super interessantes sobre o efeito placebo, os estudos são todos fascinantes. Eu amaria, na minha carreira como neurocientista, ter a oportunidade de conduzir um estudo estudando o efeito placebo, porque é algo realmente que eu acho incrível. Para mim, o estudo mais impressionante sobre o efeito placebo foi feito com pacientes com a doença de Parkinson, uma condição que é uma condição neurodegenerativa caracterizada pela deficiência de dopamina em áreas específicas do cérebro. Os pesquisadores, eles falaram para os participantes que estavam testando um medicamento extremamente potente, novo, criaram uma expectativa, criaram um contexto, falaram que eles precisavam ter um tipo específico genético para que eles pudessem participar do estudo. E muitos pacientes que receberam placebo, então não receberam nenhum tipo de princípio ativo, tiveram melhora significativa dos sintomas motores. E nenhuma avaliação com PET scan, que é um tipo de exame que avalia processos neuroquímicos cerebrais, foi observado que quando o paciente acreditava que estava recebendo uma medicação dopaminética, mesmo quando era placebo, existia a liberação de dopamina no cérebro, ou seja, a expectativa daquela pessoa estar tomando aquela medicação superpotente ativou o sistema dopaminérgico, o cérebro passou a responder como se estivesse tomando um fármaco. Mas a pessoa não tomou nada? E ela mudou o cérebro dela? Esse é um dos aprendizados mais antigos que eu tive com o Dr. Joe e mudou muitas coisas na minha vida. Me ensinou muito sobre dar significado para as coisas, sobre colocar uma intenção naquilo que eu tô fazendo. E na prática, por exemplo, mudou a forma como eu falo para os meus pacientes sobre algum tratamento. O entusiasmo, a segurança e a clareza com que a gente explica um tratamento podem influenciar a resposta dos pacientes, e eu como médica eu preciso saber disso e usar isso a favor do paciente. Como paciente, quando eu estou sendo paciente, muda a forma como eu começo um tratamento, com intenção, acreditando que aquilo vai me ajudar. Porque, de novo, o corpo, o cérebro responde ao significado que você atribui a algo. E para mim, o placebo não diminui a medicina, ele expande a medicina. Ele nos lembra que nós somos seres muito complexos e que o tratamento de algo não pode só ser resumido à molécula que você vai estar tomando e pronto. O tratamento envolve a sua relação com aquela molécula, envolve a sua relação com quem está te prescrevendo, envolve o seu contexto de vida, envolve o significado que você atribui àquilo, envolve o que você acredita sobre aquela intervenção. É sobre a nossa mente profunda, complexa, fascinante em muitos aspectos e ainda muito pouco compreendida, influenciando a nossa biologia, a nossa fisiologia. E para mim, entender sobre o efeito placebo significa que o nosso estado mental interno é uma parte ativa do processo de cura e de ter mudanças da vida. E isso se relaciona muito com o aprendizado número 2. O aprendizado número 2 é que suas crenças moldam a sua realidade e controlam a sua vida. Você tem um pensamento, esse pensamento gera uma emoção, essa emoção reforça um padrão bioquímico no seu cérebro, reforça um padrão bioquímico no seu corpo, esse padrão vira a sua atitude perante a vida, a forma como você vai vivendo ali, agindo perante a vida. Essa atitude repetida consolida uma crença e crenças moldam a forma como você percebe o mundo. As suas crenças influenciam as suas escolhas, os seus relacionamentos, os seus comportamentos, o que você cria, o que você tolera. Como o Dr. Joe diz, se você quer estudar as crenças de alguém, estude os comportamentos dessa pessoa. Você quer entender no que alguém acredita? Olha como ela age. Porque a forma como a gente age é um reflexo daquilo que a gente acredita.
Você não vê a realidade como ela é, você vê a realidade como você é. A gente filtra o mundo a partir do nosso estado interno, dos nossos filtros cerebrais. A percepção do mundo não é algo objetivo, é algo interpretativo, é algo subjetivo. O nosso cérebro filtra mais de 99% das informações que chegam até você, baseado nas suas crenças, nos seus filtros internos. Então, se você tem a crença de a vida é difícil, nada funciona pra mim, as coisas nunca dão certo pra mim, você vai perceber evidências no seu mundo externo que reforcem isso. Não porque o universo tá contra você, não porque a vida tá contra você, mas porque o seu sistema nervoso tá escaneando o ambiente para confirmar aquilo que você acredita, para ser congruente com o seu mundo interno. Eu falo bastante sobre isso em 2 episódios do podcast, um sobre a neurociência por trás da lei da atração e o outro sobre como os nossos pensamentos influenciam o nosso cérebro e a nossa vida. Então eu vou colocar na descrição do episódio para você escutar. Porque, gente, se a gente não tem consciência disso, você pode estar com os melhores médicos, tomando os melhores suplementos, com a melhor estrutura externa possível, com um chefe particular, com um personal trainer. Se você tem uma crença inconsciente de eu não consigo emagrecer, nada funciona para mim, você vai encontrar uma forma de confirmar isso. Crenças inconscientes sempre buscam coerência no mundo externo. O Dr. Joe, ele fala que o exemplo da vida dele é que ele tinha a crença inconsciente de que nunca tem tempo suficiente. Então, mesmo ele não pensava sobre isso conscientemente, mas ele vivia, tinha o comportamento de alguém que não tinha tempo. Estava sempre impaciente, sempre apressado, sempre reativo. E quando ele mudou a crença dele para eu tenho tempo para tudo, o comportamento dele mudou. E a experiência da vida dele também mudou. E ele fala: adivinha só, hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia antes e eu tenho muito mais tempo para fazer essas coisas. Você pode reprogramar qualquer crença que você queira. Da mesma forma que você pode mudar o seu corpo graças à neuroplasticidade, o seu cérebro também pode mudar a qualquer momento da sua vida. Seu cérebro pode mudar, a sua mente pode mudar, seu padrão de pensamento pode mudar, sua identidade, sua personalidade podem mudar. Tomar consciência é o primeiro passo, mas consciência sozinha nem sempre é o suficiente, porque a maioria das nossas crenças, de novo, não está no nível lógico. Logicamente, você não. Por que você fala? Logicamente, isso nem faz nenhum sentido. Claro que eu não acredito que eu sou uma pessoa ansiosa, mas você fala e você age como se você fosse, então você tem aquela crença ali inconsciente. Muitas vezes essas crenças inconscientes são padrões emocionais que foram repetidos tantas vezes, que a gente escutou tantas vezes nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, a sociedade falando, que viram automáticos pra gente. E, de novo, passam a guiar a nossa vida. Então, se a crença está no inconsciente, a gente precisa estar usando ferramentas que vão estar acessando essas crenças no inconsciente. Tem algumas práticas que podem colocar o nosso cérebro e a nossa mente em um estado de maior sugestibilidade e aumentar a receptividade a novas associações emocionais e mudanças de padrões inconscientes. Nessas práticas, a gente consegue ter um maior acesso, né, a esses programas e mudar eles. Cada pessoa vai estar ressoando com ferramentas diferentes, então tem hipnose, estado de relaxamento em que você atinge estados cerebrais mais lentos, como ondas theta. Para mim, as minhas ferramentas favoritas são o EFT, que é Emotional Freedom Technique, tapping, eu já falei 1000 vezes aqui no podcast, que eu amo, áudios subliminares estruturados e meditações guiadas com intenção específica, que são a base do trabalho do Dr. Joe. Ele vai te guiar em meditações específicas, vai fazer com que suas ondas cerebrais estejam ali em um padrão theta, você vai estar mais sugestivo a informações novas e você está reprogramando o seu inconsciente. Algo que pouca gente conecta é que crenças inconscientes influenciam diretamente o estado do nosso sistema nervoso. Se você acredita que a vida é muito perigosa, que nada dá certo, que eu não sou o suficiente, o seu corpo fica em alerta. Então mudar essas crenças também contribui para estar com um sistema nervoso mais regulado, um sistema nervoso mais saudável. Se você ama esse tema e quer se aprofundar nisso, no meu curso Retorne, um programa para regulação do sistema nervoso que vai lançar agora em março, eu coloquei alguns bônus sobre exatamente isso. Eu ensino exatamente como eu faço os meus áudios subliminares, disponibilizo alguns scripts de EFT que eu fiz e eu uso para estar colocando no meu inconsciente exatamente os programinhas que eu quero que estejam ali. Você pode saber mais sobre o curso na descrição do episódio. Aprendizado 3. Act like the person you wanna become. Você precisa se tornar a pessoa que tem aquilo que você quer ter. Nada muda até você mudar. Nada muda
mais do que você passar a agir diferente. Se você quer ter uma vida abundante, você precisa ser uma pessoa abundante. Se você quer ter uma vida saudável, você precisa ser uma pessoa saudável. Se você quer ter uma vida pacífica, serena, relaxada e tranquila, você precisa ser uma pessoa pacífica, serena, relaxada e tranquila. Não tem como você receber e sustentar uma nova realidade mantendo a mesma personalidade. Porque a sua personalidade cria a sua realidade. Então, para você mudar a sua realidade, você precisa mudar a sua personalidade. E a sua personalidade é como você pensa, como você sente, como você age. Então você precisa treinar o seu corpo a viver a energia daquilo que ele quer agora, nas pequenas escolhas da sua rotina, porque o futuro que você deseja ainda não é familiar para o seu sistema nervoso. E seu cérebro não está tentando te manter feliz, ele está tentando te manter seguro. Então, se paz, leveza, saúde plena, sucesso, abundância que estão presentes na sua versão do futuro são interpretados como inseguros ou perigosos para o seu sistema, se é diferente daquilo que o seu sistema está acostumado, o sistema pode interpretar aquilo como ameaça. E então é sua responsabilidade ensinar para o seu corpo que a felicidade é segura, que a paz é segura, que a expansão é segura. O upgrade na sua vida, ele não acontece quando você coloca no seu calendário numa data daqui a 6 meses X e a partir daquele dia você mudou. Não, a transformação ela é acumulativa. É uma micro decisão por dia, é uma pausa por dia, é uma escolha alinhada por dia. Agora, onde quer que você esteja, como você pode ajustar a sua postura, o seu olhar, o seu passo, para estar mais alinhada com essa sua upgraded version. Os seus comportamentos precisam ser alinhados com a sua intenção e os seus pensamentos. Ah, eu quero ser uma pessoa mais relaxada. Ótimo! Como você pode ajustar seu comportamento agora para se alinhar com esse pensamento e essa intenção de ser mais relaxada? Ah, eu posso relaxar meu ombro, destravar minha mandíbula, fazer uma coisa de cada vez, tomar menos cafeína hoje, comer sem mexer no meu celular ao mesmo tempo. Então são essas pequenas escolhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, o 1% mais alinhado por dia, que vão nos aproximando dessa pessoa que a gente quer ser, que tem as coisas que a gente quer ter. É o ser pra ter. Aprendizado 4. O caminho do serviço. A primeira pessoa com quem eu aprendi isso foi a professora de filosofia, Luciana Galvão, que eu amo, também já falei sobre ela no podcast antes, e ela fala que um dos pilares que trazem sentido para a vida humana é o serviço. O ser humano encontra propósito quando consegue contribuir para algo maior do que si mesmo. E o propósito nesse contexto não é sobre algo grandioso, é sobre ser útil. A mente humana sempre vai encontrar algo para pontuar, que você poderia melhorar, que você não é boa o suficiente em X, que você não fez o suficiente hoje, que você poderia ter feito melhor, poderia ter vindo não sei o que. Quando você está servindo a necessidade do outro, quando você está presente ali de corpo e alma, você sai do centro da sua própria narrativa. E para mim, o Coherence Healing que eu compartilhei com vocês que aconteceu no retiro, quando você acessa esse estado de amor, coerência, intenção e direciona isso para alguém, é justamente isso. Na minha opinião, parte do sofrimento moderno ele vem da desconexão com o propósito. Eu não tô falando de um propósito grandioso, eu tô falando do propósito básico. O propósito que a sua avó tinha de acordar, regar as plantas, cuidar da casa, preparar comida. Hoje muita coisa virou conveniente e automática, você não tem que regar nada, é tudo automático. Você não tem que cozinhar nada, você pede iFood. Você não tem que buscar ninguém no aeroporto, você só chama um aplicativo. Você não tem que ligar para ninguém, você manda um áudio, uma mensagem ali e pronto. A gente ganhou praticidade e conveniência, mas a gente perdeu o contato com o outro. A gente perdeu essa sensação de contribuição. E eu acredito que isso pode gerar um vazio, um isolamento profundo. Porque quando a gente está servindo, a nossa autocrítica diminui, a ruminação diminui, a comparação diminui. Porque você sai do eixo do eu e você entra no eixo do nós. Você sai de dentro do seu centro, do centro dos seus problemas, do centro da sua vida. E eu acredito que você acaba se relembrando que se você está dando amor, se você está dando gentileza, se você está dando alegria para aquela pessoa, porque aquilo também está dentro de você. Então servir o outro também é uma forma de se lembrar de tantas coisas incríveis que você já tem, que estão dentro de você, mas que quando a gente fica presa nessa narrativa interna de ruminação, de autocrítica, às vezes a gente não consegue acessar. O servir ao outro é terapêutico. Porque, de novo, você está transbordando aquilo que você já tem, às vezes só precisa relembrar. E por fim, eu queria terminar esse episódio compartilhando como eu tenho levado um pouco disso para minha rotina desde que eu cheguei. Eu acredito que você não precisa dominar tudo para mudar sua vida, você não precisa entender
todos os conceitos, mudar completamente. Eu acredito que, de novo, são as pequenas mudanças que você vai sustentando, repetindo de forma consistente, que fazem a maior diferença. Para mim, a mudança vem na integração diária daquilo que você aprendeu conscientemente, daquilo que você aprendeu mentalmente. E para mim, o verdadeiro trabalho espiritual, a expansão da consciência, a aproximação de ser uma melhor versão sua, acontece na rotina. Acontece quando você consegue lidar com situações com mais amor, com mais luz, situações desafiadoras. Quando você escolhe e consegue responder diferente às situações que antes te tiravam completamente do seu centro. Quando você pausa antes de você reagir. Quando você não alimenta o mesmo padrão de pensamento, de ação de sempre. E óbvio, é muito mais fácil a gente estar acessando estados elevados de consciência, de amor, de paz, de luz no retiro, numa meditação profunda. Mas para mim a vida real é sustentar isso numa conversa difícil, num dia cansativo, quando as coisas saem do seu controle, no momento de frustração, com as pessoas da sua casa, com quem você convive todos os dias. Para mim é exatamente nesse dia a dia que a maior expansão acontece. É ali que você aumenta a sua capacidade de estar sustentando mais amor, consciência, clareza, mais vida. E eu voltei muito focada em como eu posso adicionar mais valor para o mundo, para as pessoas ao meu redor, através dos meus projetos, através da minha vida. Nesse retiro eu realmente senti o que é estar vivendo alinhada com a minha alma, e eu sei que eu plantei muitas sementinhas e me abro para receber as bênçãos que eu sei que já estão fazendo parte do meu caminho. Eu sei o que eu senti, eu sei o que eu acessei nessa semana, eu sei que muitas mudanças internas foram feitas, muitas chavinhas foram giradas. Eu acredito que cabe a mim seguir fazendo escolhas alinhadas, seguir vivendo a vida com presença, atenta aos sinais do meu corpo, atenta à minha intuição, seguir agindo de forma íntegra, seguir me comunicando de forma coerente, coerente com a minha intuição, coerente com o meu coração, coerente com o meu sentir. E eu confio na inteligência divina, eu confio muito em Deus, no universo, na vida, que o meu caminho vai estar se revelando no tempo perfeito, como sempre foi e sempre vai ser. Eu tenho começado todos os meus dias, desde que eu saí do retiro, com a Morning Meditation dele, que tem me colocado muito nesse mindset de ter uma intenção clara daquilo que eu quero, sentir como é ter isso na minha vida, agir como a pessoa que já tem isso na minha vida. E confiar que o restante vai estar se desenrolando de uma forma perfeita, de uma forma divina. E por fim, eu desejo para você que está me escutando hoje, até o final desse episódio, de todo o meu coração, que você sinta um abraço da vida hoje. Que você sinta como você é especial, como a sua vida é especial, como a sua vida é importante, como a vida te ama e como o mundo precisa de você. Cada um de nós está fazendo um trabalho que nenhuma outra alma poderia estar fazendo da mesma forma. Eu desejo que o seu passado vire sabedoria, que você esteja de coração livre no momento presente e que seu futuro seja repleto de aventura e possibilidades. E é isso por hoje. Eu espero que esse episódio tenha trazido aquilo que você precisava escutar e até a próxima. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito pra mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!